Oi, pessoal, tudo bem? Professora Regiane aqui falando com vocês. É aula hoje para o oitavo ano do ensino fundamental. A gente vai dar continuidade no continente americano, com ênfase sempre na América do Norte. E a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas desse continente, vai acrescentar, né, algumas informações referente à vegetação e clima, algumas especificidades desses biomas, né, que existem no continente americano, tá bom? Essa aula vai ser dividida em duas partes, tem esse vídeo e vai ter um outro para complementar, porque senão ia ficar muito extenso e muito cansativo. Então, nessa primeira parte, vamos conhecer os principais biomas do continente americano, sua localização e até mesmo a sua composição. Conceito de bioma. Se vocês forem pesquisar na internet, vários autores vão conceituar de uma forma diferente, tá? Então, eu escolhi uma definição e estou passando para vocês. Etimologicamente, o termo bioma significa bios, que é vida, e oma, que é massa ou grupo. Então, um grupo de vida, né? Biomas são sistemas em que solo, o clima, o relevo, a fauna e os demais elementos da natureza interagem entre si, formando tipos semelhantes de cobertura vegetal, como as florestas tropicais, as florestas temperadas, os pradarios, os desertos e as tundras. Tá? Essa é uma definição de Ceni Moreira, publicada na página 172, no ano de 2011. Tá? Eu achei pertinente colocar essa definição, porque é justamente o que a gente fala, né? Sobre os tipos de vegetação, sobre o relevo, sobre o clima, do continente americano, com ênfase na América do Norte. Então, aqui a gente tem os principais biomas do mundo, onde a gente consegue ver tanta variedade e semelhanças também. Ou seja, alguns biomas que são localizados na parte norte do continente americano também é localizado na parte norte do continente asiático, né? Então, são algumas semelhanças que a gente consegue identificar. Por exemplo, ali na parte da América do Sul, onde o encaixe é perfeito junto ao continente africano, vocês podem perceber também que as cores dos biomas são semelhantes, entendeu? Então, os biomas eles estão espalhados por todo o mundo, com suas especificidades, dependendo do clima, dependendo da vegetação, do tipo de solo, todo esse conjunto vai fazer esse bioma, né? Sem contar os seres vivos existentes. Então, o clima é o principal fator que influencia na distribuição da vegetação mundial. Podemos, inclusive, afirmar que a vegetação é o espelho do clima. Entretanto, outros fatores também exercem influência na distribuição vegetal do nosso planeta. E são eles: a latitude influencia, a altitude influencia, a pressão atmosférica influencia, a iluminação, incidência dos raios solares influencia, a atuação das massas de ar influencia e o solo, o tipo de solo também influencia muito, tá bom? Então, esses fatores aqui influenciam na questão do bioma, na questão da distribuição vegetal, enfim, né, de todo o conjunto. Principais biomas do continente americano. Em virtude da diversidade climática presente no continente americano, encontramos nesse uma grande quantidade de biomas diferentes. Então, a gente pode verificar aí que a América do Norte tem uma concentração de cores, a América Central tem uma outra concentração de cores, às vezes algumas até parecidas, e a América do Sul com uma outra concentração de cores. Algumas também parecidas, mas cada uma com a sua especificidade de acordo com a sua localização geográfica. Distribuição e características dos principais biomas do continente americano. A tundra, tá? Ela está classificada aqui, ó, nessa parte alaranjada, no extremo norte, né? No continente americano, encontramos a tundra nas altas latitudes, próximo ao Círculo Polar Ártico,
A gente falou bastante nas outras aulas e até nos encontros, né? Nas nossas aulas, que a tundra é aquela que fica a maior parte do tempo congelada e que naquele curto período de tempo onde ela descongela, ela tem todo o seu processo, né? Ela descongela, fica verdinha, faz todo o seu processo de vida, depois ela é congelada novamente, tá bom? As principais características: vegetação formada por líquens e musgos, crescem nos alagados da primavera e verão, e durante o inverno fica encoberta de gelo, como eu acabei de falar. Tipo de solo: com pequena espessura, geralmente muito pobre, porque como passa bastante tempo congelado, não tem nutrientes suficientes para enriquecer esse solo. É diferente de um tipo de solo de uma floresta temperada, de uma floresta amazônica, que tem bastante matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Bastante folha que cai, bastante fruto que cai, animais que morrem e entram em decomposição e acabam servindo também de nutrientes para o solo. Então, é diferente nessa região aqui, aonde predomina a tundra, porque como a incidência é mais de gelo, então o solo acaba ficando mais empobrecido porque a vegetação é de líquens e musgos e de uma vegetação rasteira, então não tem folhas para cair, para nutrir, né? A fauna é formada por ursos polares, lobos árticos, alguns pássaros e outros animais que para lá migram no verão. Ou seja, até mesmo quando esses animais morrem, como é muito gelo nessa região, eles demoram um pouco mais para entrar em decomposição. Então, não tem nem tempo suficiente para nutrir o solo. Então, nessa imagem aí, a gente percebe o tipo de vegetação, né? O animal, o predominante, e você percebe que nesse período é o período do degelo e que não tem, né, o gelo, né? Então, o período que fica sem o gelo não é o suficiente para se um animal desse morrer, ele entrar em decomposição e enriquecer o solo, porque vai vir o gelo novamente e vai empobrecer. Então, a floresta de coníferas ou boreal, ela é encontrada na floresta de conífera nas áreas subpolares. Na América, ela pode ser observada na porção norte do continente. Lembra que eu falei que a taiga ela também pode ser chamada de floresta de coníferas ou boreal? Nessa apresentação aqui desse autor, ele já não se refere. Lembra que eu falei que em alguns casos vocês vão se deparar com a palavra taiga, em alguns casos vocês vão se deparar com a palavra boreal, floresta de coníferas, floresta boreal? Então, vocês têm que associar isso. Floresta de coníferas e floresta boreal é similar à taiga, que é encontrada na parte subpolar, que é essa parte verdinha aqui. Principais características dessa floresta de coníferas, a gente falou bastante, ela tem formato de pinheiros. Por quê? Porque quando cai a neve consegue passar por entre esses espaços das folhas e dos galhos e parar no solo, tá? Vegetação apresenta-se bastante homogênea com poucas espécies, árvores com troncos grossos, caules retos e copas em formas de cone, aciculifoliadas. Essa floresta é muito explorada para a produção de matéria-prima na fabricação de papel. Solos, apesar de serem mais ricos que os solos da tundra, apresentam também baixa fertilidade, porque ela está numa região subpolar, aonde também tem incidência de gelo, né, gente? Muito frio. Fauna pouco diversificada, formada por esquilos, lebres, raposas, renas, aves, insetos, entre outros. Para lá também migram algumas espécies durante o ano. Então, a gente vai finalizar por aqui, para não ficar muito extenso e muita informação, para vocês não se confundirem. Aí eu já vou postar um novo vídeo para vocês, complementando essa parte dos biomas da América, tá bom? A gente já se vê novamente. Espera aí.